para o qual ele veio. Por que nós sabemos? Porque a voz do céu foi ouvida assim: tu és o meu filho amado. Então o Senhor Jesus recebeu uma testificação mais profunda de quem ele era. Tu és o meu filho. Quem pode conceder a nós essa profunda testificação? Somente o Espírito Santo. Por isso ele é chamado na Bíblia de o Espírito de filiação, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Agora, o que você tem pensado sobre isso? Que era necessário que essa testificação acontecesse de forma profunda, de forma transformadora, de forma que afetasse realmente as nossas vidas, somente 10, 15, 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, quando nós nos convertemos, esse é o desejo do Senhor? Nós sabemos que não. Então a palavra de Deus vem nos dizer assim: andai no Espírito. Se vivemos no Espírito, se nós já estamos no Espírito, Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito. Romanos 8:9 diz: nós estamos no Espírito, mas é algo mais do que estar e do que viver. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, irmãos, creio que o Senhor tem desejado nos ajudar a ver com clareza qual é o ministério do Espírito Santo para com a sua amada igreja. E nós possamos então ter essa petição profunda nos nossos corações: Senhor, eu quero aprender a andar no Espírito e o significado de uma vida cheia do Espírito. Então, irmãos, embora o nosso Senhor Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, e Deus não deu a ele o Espírito por medida, você se lembra? Porque ele foi concebido pelo Espírito, habitado pelo Espírito, mas lá na sepultura do Jordão, o Espírito veio sobre ele, porque ele recebeu uma convicção mais profunda de quem ele era, Filho eterno do Pai eterno, agora encarnado. E também uma consciência mais profunda da sua missão. Que ele era o grão de trigo que, caindo na terra, veio para morrer. E não para multiplicar pães, expulsar demônios ou fazer muitos milagres. Mas veio para morrer. Então essa testificação ele recebeu por causa da descensão do Espírito Santo sobre ele. Isso é uma lição muito profunda para nós. E a partir dali o que aconteceria? O Senhor Jesus viveria a sua vida em uma extrema, completa dependência do Pai, para que essas duas coisas fossem profundas verdades nele. Porque nosso Senhor Jesus aprendeu em toda a sua vida humana a seguir essa liderança do Pai pelo Espírito. Então, a partir daquela sepultura do Jordão, o Jordão foi um marco, porque a partir dali, baseado naquela testificação, tu és, e baseado na convicção do Senhor quanto à sua missão, o Messias, o Cristo, o que ele veio fazer, então ele viveria a sua vida em uma extrema dependência dessa relação com o Pai Celestial pelo Espírito Santo. Então agora vamos chamar a atenção de novo para essa nota do Espírito relacionada a Cristo aqui. O Espírito Santo desceu sobre ele e imediatamente depois tanto Lucas quanto Mateus, os dois no capítulo 4, Lucas e Mateus, vão dizer que Jesus, depois do Jordão, onde o Espírito desceu sobre ele, ele foi guiado, presta atenção na palavra que Lucas usa, guiado. Romanos 8 diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Você viu de novo a relação? Isso se refere a nós. Agora, quanto ao Senhor Jesus, Lucas 4 diz: ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, ou no deserto. A citação de Lucas. O Espírito guiou o Filho de Deus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ministério do Espírito Santo. Colocando o Senhor Jesus à prova. Quanto mais aquele incenso era exprimido, provado, triturado, mais o Pai recebia aroma suave. Isso foi o Espírito Santo quem fez. E depois, irmãos, em poucos versículos, Lucas 3:22, quando o Espírito Santo é mencionado descendo sobre o Senhor Jesus como pomba. Até Lucas 4, verso 19, uma pequena passagem, o Espírito Santo é citado muitas vezes. Se me lembro bem, 5 vezes. Ele desce sobre a cabeça de Jesus, ele conduz o Senhor Jesus ao deserto, ele faz Jesus retornar do deserto para Galileia a terceira vez, no poder do Espírito Santo é dito
Ele retorna para Galiléia. Depois é dito que ele abre o livro da lei, ele vai para Nazaré, entra em Galiléia, vai para Nazaré. Em Nazaré ele entra na sinagoga ele pede para ler o rolo do livro. E ele abre o rolo do livro em Isaías 61 e ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Oh, irmãos, que maravilhoso. Ele não poderia dizer isso 2 anos atrás, você percebe? Embora tenha sido habitado pelo Espírito, o Espírito estava nele. Foi o Espírito quem preparou aquele corpo, aquele veículo humano. Mas ele não podia dizer isso 2 anos atrás, ele teria que dizer agora. Porque essa foi a sua experiência no Jordão. Oh, irmãos, o Senhor abre os nossos olhos. O Espírito Santo já habita em nós. Mas o que ele tem desejado fazer conosco, sua igreja? Descer sobre nós, renovar-nos, nos introduzir a muito mais do que nós temos alcançado até aqui. Ver, entrar. Aqueles que já estão no Espírito, andando no Espírito. Aqueles que já estão entendendo o que é viver no Espírito, agora andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então que o Senhor abra os nossos olhos para isso, irmãos. Que nunca achemos que essa questão de uma profunda experiência espiritual no que concerne ao Espírito Santo é algo estático. Porque não é. Estejai sendo cheios do Espírito. É a tradução literal de Efésios 5,18.